falar com vocês hoje é o efeito agudo, né, do exercício na circulação do IGF-1 em idosos com Alzheimer ou sem Alzheimer, né, ou sem demência. A autora principal é essa aqui, que eu já deixo até o e-mail dela, essa é a foto dela, é a Angélica, junto com a Thaís, a Flávia, o André, a Rosana e a Ruth. Todos eles fazem parte da Unesp, né, do grupo da Unesp de Rio Claro. E aí tem diversas outras faculdades, né, instituição de ensino superior brasileira, como a Federal do Paraná, de Goiânia, do Triângulo Mineiro, aqui mesmo de São Bernardo, que foi o departamento de estatística daqui, e também da Universidade de São Paulo, no campus de São Paulo aqui. Bom, o que esse artigo nos traz, né? Ele está publicado na Behavioral Brain Research, agora de 2021. Bom, atividade física, atividades cognitivas e de lazer, já está claro na literatura que ela diminui o risco em demência em idosos, seja essa demência por Alzheimer ou vascular. E que para essa saúde cerebral, a aptidão cardiorrespiratória tem uma associação direta com a função cognitiva desses idosos, ou seja, idosos com maior consumo de oxigênio são aqueles que têm uma melhor aptidão cardiorrespiratória, e isso tem direto uma relação com a melhor atenção e com a função executiva cerebral. E que há uma relação também da caminhada junto com a função cognitiva, tanto em homens enquanto mulheres, que mostrou que mulheres que caminham acima de 1h30 por semana e homens que caminham acima de 1,9 horas por semana já diminuem mais de 20% as alterações cognitivas. Como que isso acontece, né? Então, com a prática da atividade física ou desse exercício físico, há fatores de crescimentos endoteliais vasculares, fatores de crescimentos dos fibroblastos e fator neurotrófico derivado do cérebro, que através desses biomarcadores, né, o exercício provoca a angiogênese, a neurogênese e a sinaptogênese, ou seja, com calma para entender, que o exercício físico para o idoso, ele tem como resposta cerebral o aumento ou a melhora das sinapses. Então, gênese é novo, né? Então a gente consegue estimular novas sinapses, que são as comunicações entre neurônios. O exercício físico ainda tem um papel na formação de novos neurônios. Então, nós teremos, como resultante, a neurogênese. E a angiogênese está ligada à plasticidade desse neurônio, e aí tem diversos artigos. Então, como a gente sempre estuda só o envelhecimento ou o exercício do pescoço para baixo, se a gente tivesse que dar uma informação para vocês, é que o exercício, quando a gente pensa em saúde cerebral, no cérebro, qual que seriam essas 3 adaptações? Então, seria a angiogênese relacionada à plasticidade, neurogênese na formação do novo neurônio e a sinaptogênese melhorando, então, as sinapses. Bom, neste artigo em especial, nós vamos falar muito do IGF-1. O IGF-1, ele é responsável pelo crescimento neural, é ele que faz a diferenciação e tem uma relação direta com a sobrevivência desse neurônio, e por si, se estando os níveis aumentados, a gente consegue, então, um melhor desempenho cognitivo. Esse IGF-1, ele é diminuído, né? Ele é diminuído em algumas doenças relacionadas ao cérebro, dentre elas a doença de Alzheimer. Então, o que seria essa doença de Alzheimer? É uma depuração, né? Uma diminuição da beta-amiloide e uma redução. Há uma redução nessa hiperfosforilação cerebral. E, então, há uma necessidade de saber se esse IGF-1, visto que ele tem esses 3 efeitos aqui, num exercício agudo, se ele se difere em doentes com Alzheimer ou aqueles que são só idosos sem essa demência. E como que funcionaria esse marcador para essa população. Então, o objetivo desse estudo foi
Examinar os efeitos, níveis circulantes desse IGF-1 em pacientes com idosos, né, com doença de Alzheimer e idosos sem demência após um exercício agudo. E como objetivo secundário, verificar se há uma associação entre a aptidão cardiorrespiratória, então esse VO2, se isso está associado com a cognição e os níveis de IGF-1. Então, o delineamento desse estudo, para a gente conseguir acompanhar e facilitar um pouquinho o entendimento, então são 74 idosos, 40 deles sem doença de Alzheimer, 34 com doença de Alzheimer. Ambos os grupos foram submetidos a um exercício agudo e nós vamos ver os níveis circulantes do IGF-1. E nesse secundário é saber se a aptidão cardiorrespiratória está associada com a cognição e esses níveis de IGF-1. Nós temos alguns desfechos também, né, secundários, que então a gente consegue verificar, tem como objetivo esse trabalho verificar as funções cognitivas, os sintomas depressivos, o nível de atividade física, a resistência à insulina e o colesterol desses idosos com e sem doença de Alzheimer. Aqui eu coloquei a figura, coloquei ela até pequena para explicar, mas sai de um trabalho de 156 idosos, e eles são, então, homens e mulheres com mais de 60 anos, todos residentes de Rio Claro, todos eles foram pareados por idade e por nível de escolaridade, eles fazem parte de um grupo sênior, né, que envolve diversos profissionais da área de saúde, e que o recrutamento foi feito por rede social, Facebook e jornal local. Bom, os critérios de inclusão para idosos sem demência eram ter igual ou idade superior a 60 anos, ter uma cognição preservada de acordo com o mini-exame do estado mental, que é o Mini-Menton, não podiam ter doença coronariana, arritmia cardíaca, hipertensão não controlada ou sintomas de angina. Não podiam ter deficiência visual ou auditiva e nem ter síndrome de vertigem. E nenhuma limitação ou contraindicação para a prática de atividade física. Já para os critérios de inclusão para os indivíduos com doença de Alzheimer, todos tinham que ter 60 anos ou mais, ter o diagnóstico de Alzheimer pelo CID, ter estágio leve de acordo com essa classificação, não poderiam também ter nenhuma doença cardiovascular, como o outro, nem ter deficiência nem auditiva, nem visual, e também nenhuma restrição para a prática de atividade física. Então, esses critérios de inclusão é o que diferencia o grupo, né, idosos sem demência, sem demência e os com doença de Alzheimer. Bom, eles verificaram que o poder estatístico de tudo que nós vamos apresentar é de 0,80, né, para um N de 36, e como um dos grupos só tem 34 idosos, tudo que nós vamos falar tem um poder estatístico só de 0,68. O que seria, então, esse exercício agudo, né? Todos eles fizeram um teste incremental na esteira, né? E aí já eu explico, e o GF1 foi coletado para amostra sanguínea antes e após o exercício. O exercício, né, agudo pelo teste incremental eram 3 km por hora, né, começando pela inclinação 0, e depois se aumentava a 1, 2% até o quinto minuto, e depois 1% a cada 3 minutos era aumentado a velocidade. E aí, se chegasse até 80% da frequência cardíaca máxima estipulada para idosos, tá bom? Que é essa da proposta por Tanaka. E também era verificado a percepção subjetiva de esforço pela escala de Borg. O VO2 máximo por como fez o teste incremental, você podia fazer o cálculo, né, da velocidade versus inclinação para a gente conseguir, segundo o American College, a gente ter o consumo de oxigênio. Essas são as idosas, né? Então, aqui o pessoal da Unesp, muito legal, acho que eles têm um Facebook, o Laboratório de Atividade Física e Envelhecimento, o LAV. Eu já tive lá por 2 vezes a convite do Sebastião Gobi e da Lilian Gobi, que, né, acho que eles, não sei se estão aposentados, mas eu tive a felicidade de conhecer, e eles têm um longínquo trabalho de intervenção de exercício e cognição na Unesp lá de Rio Claro.
Bom, vamos aos resultados. A primeira tabela que eu trago para vocês é a tabela dos valores médios e as comparações entre os idosos sem demência com os idosos com doença de Alzheimer. Então, tem os dados demográficos para a idade, educação, masculino e feminino, a escala geriátrica de depressão, o colesterol, a glicemia, as questões de insulina, e só foi diferente, né, de quem não tem doença de Alzheimer com aquele que tem doença de Alzheimer na atividade física. Então, vamos lá. Idosos sem doença de Alzheimer são mais ativos do que idosos com doença de Alzheimer, verificado pelo questionário de Baker. Quando eu verifico o LDL, né, o colesterol, idosos que não têm demência também têm uma menor concentração de LDL por decilitro de sangue do que comparado com idosos com doença de Alzheimer. E aí a última diferença significativa também é que idosos com Alzheimer têm menor glicemia do que idosos que não têm demência. Então, essa aqui é a primeira tabela dos dados, né, da caracterização desse grupo e as diferenças da onde eles partem. Bom, e aí nós vamos mostrar para vocês, então, a média, desvio padrão da pontuação da função cognitiva. E aí eu tentei tomar um pouco de cuidado para mostrar para vocês sobre o mini exame de estado mental. Eu não sei se todos já aplicaram, mas é um mini exame rápido que a gente utiliza diversas vezes, até na nossa população aqui de idosos asilados e não asilados, que é um teste que eu faço das funções cognitivas como orientação, memória imediata, cálculo e atenção, evocação e linguagem, e ele me dá um score máximo de 10. Né? Então, é isso que esse instrumento nos dá. Né? Ele dá diversos scores dessas funções cognitivas, se estão ou não preservadas durante o processo de envelhecimento. Como o máximo é 30, idosos que não têm essa demência contam 27 pontos, que é diferente estatisticamente significativa para idosos com doença de Alzheimer que só alcançam 20. E aí, na fluência verbal, isso também foi diferente, nos testes de memória imediata, na simbologia. Então, nós podemos concluir que idosos sem a doença de Alzheimer têm as funções cognitivas melhores ou mais preservadas do que idosos com doença de Alzheimer. Isso também não é nada mais do que esperado. E aí nós vamos verificar, então, na próxima tabela, a comparação do desempenho cardiorrespiratório nesses idosos com e sem doença, e a gente começa a perceber que o tempo de exaustão ele foi menor nos que têm doença de Alzheimer, né? Então, parece que aqueles idosos que não têm doença de Alzheimer são aqueles que apresentam menor tempo, um maior tempo para chegar até essa exaustão. Isso também foi diferente em outros scores e significativamente também na aptidão cardiorrespiratória. Então, vamos lá. Parece que eu vou olhar aqui o VO2, tá? Em mililitros quilogramas minutos. Então, idosos que não têm, né, essa demência são aqueles que têm o maior consumo de oxigênio quando comparado a idosos que têm doença de Alzheimer. Então, quem teve doença de Alzheimer também diminuiu o seu consumo de oxigênio. Quando a gente verifica no próximo resultado, e aqui essa tabela 4, ele tem tanto a tabela quanto o gráfico, né? Então, vamos para o baseline, lá no começo, que é o que eu mostro aqui na tabela 4. Na tabela 4, os resultados do baseline, então, a gente já verifica que o IGF-1 ele foi maior naqueles idosos que não têm doença de Alzheimer, 68 contra 60. Mas quando a gente verifica o pré e o pós esse exercício, né, esse teste incremental, a gente já verifica que desde o pré no pós, nos idosos que não têm demência, são maiores essas concentrações de IGF-1 do que quando comparados a idosos com doenças de Alzheimer.
Mas dá uma olhadinha aqui para mim. Se vocês verificarem no pré e no pós, esse IGF-1, em quem não tem demência, quase que não se altera. Diferente dos que têm Alzheimer, que a concentração do IGF-1 se modifica do pré, onde eu estou colocando o mouse, para o pós, que parece ser aumentado. Então, o que a gente precisa saber? Que esse hormônio de crescimento, esse IGF-1, ele é um fator de crescimento da insulina tipo 1 no fígado. E que esse IGF-1, ele é fundamental para o crescimento de todos os tecidos e órgãos humanos. E que no envelhecimento, né, na velhice, eu ter uma deficiência desse hormônio significa eu ter um nanismo hipofisário, tá? Eu ter alterações na hipófise. Então, quando a gente compara os valores médios antes e depois, né, pré e pós-exercício, então vamos dar uma olhada aqui, começando a tabela, nos idosos que não têm demência, esse delta percentual quase não é modificado, ou seja, não há alteração desse IGF-1 no antes e depois, né, no masculino. No feminino, há uma redução de 1,4. Então, isso quase não é alterado, né, não é significativo. Mas quando eu olho os pacientes, né, os idosos com Alzheimer, parece que tanto no masculino, que é 1,7, né, aumenta essa concentração desse IGF-1, mas nas mulheres isso aumenta quase 3,32, esse delta percentual, a mais desse IGF-1, né, desse hormônio pré e pós-exercício. E aí vem algumas correlações, né? Então, as correlações, a correlação positiva entre a aptidão cardiorrespiratória, né, desse VO2 e as funções cognitivas. Então, aqui no mini exame de estado mental, na evocação, no símbolo, acertar os símbolos corretos e as outras funções cognitivas, todas elas são associações positivas, todas elas são de fraca a moderada intensidade e significativas. Então, quanto maior a aptidão cardiorrespiratória, maior foi o VO2 máximo. Então, o VO2 máximo tem uma associação. E gozado, e tem nenhuma correlação foi significativa entre a aptidão cardiorrespiratória e a fluência verbal, a evocação, a aptidão cardiorrespiratória não foi significativa com os níveis de IGF-1, o IGF-1 não foi associado significativamente com o mini exame de estado mental, esse IGF-1 também não foi associado com a fluência verbal, com o desempenho do teste do relógio, que você tem que olhar o relógio e desenhá-lo, e com a hora aproximada, nem com símbolos corretos e com outras funções, ou com os acertos e erros do resultados do IMC. Mas foi significativa com algumas outras funções. E é o primeiro trabalho que eu vejo que eles descrevem tudo que não foi significativo, que esperaria também que fosse. Bom, qual que é a discussão que esse trabalho traz, né? Então, a principal descoberta desse estudo, que demonstrou que uma sessão aguda de exercício aeróbico tem relação com níveis de IGF-1. E que foi observado que os idosos com doença de Alzheimer têm a menor aptidão cardiorrespiratória do que seus pares que não têm essa doença. Uma sessão aguda de exercício melhorou significativamente os níveis de BMDF, né, que é um fator neuronal derivado do cérebro. E que esse fator neurotrófico ele é relacionado à doença de Alzheimer em diversas funções cognitivas. E acredita-se que esse IGF-1 é que regula os níveis do BMDF. Bom, idosos com doenças de Alzheimer aumentaram mais o IGF-1 numa sessão aguda em comparação dos idosos que mantiveram ou até diminuíram esses níveis de IGF-1 mesmo não tendo essa doença de Alzheimer. E tem que se lembrar que
idosos com Alzheimer são aqueles que têm baixos níveis de atividade física pela dificuldade que eles têm de realizar as atividades básicas e instrumentais da vida diária. Bom, isso é extremamente importante porque a prescrição ela deve ser diferente em idosos que têm ou não têm Alzheimer. E que a aptidão física ela deve ser estudada como um indicador da função cognitiva em pacientes com doenças de Alzheimer. Ou seja, quando pensamos em aptidão cardiorrespiratória, nós devemos saber que a evidência que idosos com maiores níveis parecem ter melhor função cognitiva, maiores níveis de aptidão cardiorrespiratória. A aptidão cardiorrespiratória há uma diminuição, e essa diminuição pode ser, sim, um indicativo de declínio de componentes da capacidade funcional. E que a aptidão cardiorrespiratória está, sim, associada à função cognitiva global, executiva, de atenção, a velocidade de processamento e o fluxo sanguíneo cerebral. E esse é o primeiro estudo que vai trazer o relacionamento entre a aptidão cardiorrespiratória e as funções cognitivas em pacientes com doenças de Alzheimer, que eu também até hoje não tinha visto. O que também eles discutem é a diabetes mellitus, que a diabetes mellitus é um fator de risco para a doença de Alzheimer. Por quê? Essa glicose em jejum e essa glicose sistêmica está associado com deficiências da memória. E aí tem toda uma explicação fisiológica, né? Essa insulina e esse IGF-1 está associada com as funções cognitivas, e aí eles explicam a questão de alteração na fosforilação de tau, os acúmulos na sinalização dessa insulina no hipocampo, que pode causar um efeito sinaptotóxico nesse cérebro, e aí devido a uma maior concentração de aléolos, então tem toda uma explicação fisiológica da diabetes mellitus sendo um fator de risco para a doença de Alzheimer. E o LDL, que para mim, lendo o artigo, traz que o doente de Alzheimer ele geralmente tem um aumento no LDL, e que esse colesterol, tanto total e essa fração de colesterol, ele vem sendo associado de maneira significativa ao declínio cognitivo. Por quê? Porque há uma influência desses peptídeos no beta-amiloide. E que por mais que o colesterol não atravessa essa barreira hematoencefálica, parece que esse hidroxicolesterol 27, ele oxida e pode sim alcançar o cérebro. E o outro fator de risco é o de estilo de vida, porque doentes de Alzheimer estudado por 3 anos já está associado com uma mudança na dieta, onde é verificado um aumento do IMC, porque eles fazem mais consumo de carboidrato e lipídios e menos de proteína. Esse IGF-1, né, na doença de Alzheimer, ele pode ter uma absorção prejudicada desse efeito protetor, né, desse IGF-1, e isso explicaria o porquê os idosos sem demência não mostraram diferença no pré e no pós. Então, talvez esse doente de Alzheimer pode até aumentar esse IGF-1, mas ele perde essa capacidade de ter essa absorção, né, para fatores neuronais, adaptações neuronais ao exercício. E que essa resistência ao IGF-1 também já foi estudada. Há uma resistência por perda de capacidade desse receptor em pacientes com Alzheimer. Bom, se pacientes de Alzheimer aumentaram esse IGF-1 e os sem demência se mantiveram, trazem por tópicos que há uma redução no suprimento desse IGF-1 em pacientes com doenças de Alzheimer, que essa resistência que eu comentei com você no nível central se dá quando o suprimento desse IGF-1 aumenta, e isso então culmina a resistência do IGF-1 no cérebro do paciente, do doente de Alzheimer. Isso resulta no quê?
toda essa explicação para explicar que é uma inflamação crônica, então, de baixo grau, mas que induz a síntese do TNF-alfa. Isso vai me levar a uma resistência à insulina, não só em tecidos periféricos, mas também a resistência à insulina no cérebro. E isso vai me levar a alterações nos níveis de hormônio, principalmente do GH, e esse GH é responsável, lembra do GH, o hormônio do crescimento? Ele é responsável pela regulação dos níveis desse IGF-1-alfa. E aqui está a explicação. Então, esse cérebro, né, que seria normal, e esse de Alzheimer, como há uma análise associativa desse GH e esse IGF-1-alfa, isso acontece, e essa associação é explicada como nos pacientes idosos. Primeiro, que essa associação é muito confusa devido aos medicamentos que são tomados pelos doenças de Alzheimer, que são diversos. E como que interagem um remédio com o outro. Então, não basta só a quantidade, né? A interação de remédios para, um exemplo, para crise de ansiedade com hipertensão, com insulina. Então, assim, a interação medicamentosa é uma coisa que tem que ser estudada. O que a gente sabe é que a deficiência desse receptor, né, que aumenta a resistência, evita a formação de placas desse peptídeo, que é o beta-amiloide, e uma morte precoce já em camundongos, e que os efeitos crônicos do exercício na doença de Alzheimer deveria ser estudado em outros protocolos, né, como 30 ou 90 minutos após o exercício, que não foi o objetivo desse trabalho. Mas que estudos futuros devem examinar essa relação do IGF-1 com IGF-1R, circulantes e com GH e IGF-1, ou seja, tem que se combinar diversos outros neurotransmissores para se entender um pouquinho essas análises associativas nessa saúde cerebral. Esse trabalho apresenta, assim, algumas limitações. Eles não analisaram o BNDF, as medições da atividade física foram indireta pelo protocolo de Baker, não foi verificada intensidades diferentes com o objetivo de verificar um aumento substancial no nível de GH. Esses pacientes com doença de Alzheimer, eles respondem diferente, né? Responderam-se diferentemente nos que têm a doença de Alzheimer com quem não tem, e que o aumento dessa circulação do IGF-1 pode ser um indicador da resistência, o que pode explicar uma resposta compensatória induzida pelo exercício, já que esses idosos com doenças do Alzheimer têm baixos níveis de IGF-1 já no baseline. E que pacientes com doenças de Alzheimer também mostraram uma menor aptidão cardiorrespiratória aeróbia em comparação a esses idosos que tinham demência. E a conclusão desse trabalho, eles dividem em 4 tópicos extremamente diretos, é que pacientes com doenças de Alzheimer apresentam uma tendência a baixos níveis de IGF-1 circulante, quando comparado com idosos sem demência de Alzheimer. B, doenças de Alzheimer aumentam, sim, os níveis circulantes de IGF-1, desse neurotransmissor, já em uma sessão de exercício aeróbico. Mas esse IGF-1 é menor do que comparado com daqueles que não têm demência. C, as diferentes respostas do exercício agudo parecem demonstrar que os pacientes com doenças de Alzheimer apresentam resistência ao tecido ao IGF-1, que pode indicar uma resposta compensatória induzida por exercício, já visto que eles têm níveis mais baixos de IGF-1. E D, que a aptidão cardiorrespiratória está associado com a cognição global, a função executiva, a atenção e o processamento de informações. Obrigado.